Liderar uma equipe não é uma tarefa fácil. No meio de muitas responsabilidades, pressão e metas, muitas vezes coordenar pessoas exige muitas habilidades e tomadas de decisões cruciais. Mas quais ações um líder deve desenvolver? É isso que nós vamos descobrir agora com a mentora de líderes, Eliane Gavasso. Boa tarde, Eliane, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia, tudo ótimo. Minha linda, vamos lá então. Toda empresa tem uma rotina, todo líder tem sua forma de liderar, mas nós temos assim alguns pilares que são essenciais nessa caminhada, certo? Certo, com certeza. E esses pilares são quais? Vamos lá. Ações assim que a gente tem que... São 4 ações, né? A gente combinou aqui 4 ações, vamos escolher 4 ações. É claro entendi. Que o líder ele tem muita coisa ali que ele vai realizar e ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas eu separei aqui 4 pilares que eu considero essencial para isso, né? Preciso olhar. E o primeiro pilar seria a palavra desenvolver. Então, quando a gente fala desenvolver, eu até já começo solicitando para você que está nos ouvindo e você é líder, você pensar como uma reflexão. E se de repente você está em casa e só de olho na receita, esperando a próxima receita, pensa que você também lidera, né? Mas quem que se lidera aí em casa? Então, quando eu falo a palavra desenvolver, ela é até um bom, como é que eu vou falar assim, uma boa forma de fazer um diagnóstico se você é líder ou não. Pensa o seguinte, de 0 a 10, o quanto que você tem um olhar para desenvolver as pessoas que estão perto de você? Porque muitas vezes o líder está muito voltado para processo, sabe? Assim, eu faço, eu realizo, eu cumpro meta, eu sou diligente, eu consigo fazer várias coisas, atender várias coisas, sou dinâmico. Mas a liderança está muito associada às pessoas, né? A forma que você comunica, ela vai desenvolver a tua liderança, vai dizer como que você é. Então, será que você está desenvolvendo ou não? Então, aqui já muda até uma chave, às vezes, na cabeça, na mente, para dizer assim, nossa, eu preciso ter esse olhar. E para eu pensar em desenvolver as pessoas, eu tenho que me desenvolver também, né? Tem que olhar. E aí, para desenvolvê-las, eu preciso conhecer essas pessoas. O que elas buscam, o que elas desejam. Então, tudo isso já dá um norte bem bacana para você aprimorar a tua liderança aí no dia a dia. E por falar nas ações que a pessoa desenvolve, tem sempre aquela coisa, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é uma estratégia boa, não, né? Não, na liderança não funciona. Esses dias eu estava numa empresa, a gente estava falando com vários líderes trabalhando em desenvolvimento, e eu falei uma frase, e eles olharam assim e falaram assim, nossa, eu falei pensando no sentido inverso, tá? Eu pensei assim, como é duro você ter que seguir alguém que você não admira. Então, com isso, eu faço o quê? Eu faço o líder se colocar na cadeira do liderado, no lugar do liderado. Você pensar assim, como que eu vou seguir alguém que eu não admiro? Então, quer dizer, se eu falo e eu não faço, as nossas ações, elas falam muito mais por nós. A sua própria linguagem corporal fala muito mais. Então, realmente é necessário. A gente tem que pensar assim, as pessoas não precisam adorar, mas a gente não admira só quem a gente adora. Não tem a ver. Tem a ver admirar com vários pontos em onde esse líder vai se desenvolvendo, tanto no pessoal quanto tecnicamente. E voltando ali para as ações, engajar as pessoas, primordial. Primordial também. Por quê? Tá tudo bem conectado com o que a gente acabou de falar, Patrícia, porque assim, para engajar, tem que ter o quê? As pessoas têm que se engajar na causa, no movimento, porque senão fica aquela coisa assim, só do fazer por fazer. Então fica só fatos. Eu faço, concluo, termino. Mas se eu tenho uma causa, por exemplo, qual é a causa do cliente? Se eu estou liderando pessoas numa empresa, num comércio, na prestação de serviço, sempre vai ter um cliente lá na ponta. Essa já é uma causa super importante. E quais são as outras causas que a empresa tem? Então, quando a gente tem um combinado com o cliente, por exemplo, essa é uma causa. Né? O combinado, como diz o ditado, não sai caro para ninguém. Então, se é esse combinado, como que nós, enquanto equipe, podemos nos engajar, nos ajudar, aprimorar o nosso trabalho para a gente atender bem ali o nosso cliente? E quando a gente fala de equipe, a equipe dar sugestões para esse engajamento, torna mais fácil esse engajamento? Tipo, todo mundo falando a mesma língua, digamos assim, Eliane? Sim, e é legal quando você traz sugestões, eu associo com autorresponsabilidade, com essa corresponsabilidade também. Então, se a pessoa está dando sugestões e você está aproveitando, está engajando, ou se porventura você não pode aproveitar a sugestão porque você vê que às vezes não faz sentido, não encaixa, mas você pode utilizar isso como ensinamento, como aprimoramento, desenvolver a pessoa, explicar o porquê não, aprimorar a ideia. Então, se ela está dando sugestão, é porque ela está envolvida. Isso é um bom sinal. E aí vai gerando o quê? A corresponsabilidade, porque as pessoas vão se sentir também responsáveis pelo resultado. Então, isso é bem legal. É uma forma, assim, bacana de você ir aprimorando e transformando aquela equipe, ou seja, aquelas pessoas que foram contratadas para estar ali desempenhando um trabalho, num time. Mas vamos lá, qual que é a nossa causa, conectando a nossa fala anterior? E aí a gente engaja e sim, vai para o resultado com muito mais força. E a questão de comunicar? Tá em tudo, né? Tá em todas essas partes que a gente falou, então isso é bem legal. Então, nesse olhar do líder buscando o desenvolvimento, ele vai olhar como que ele comunica.
Né? Isso é importante, porque muitas vezes o líder ele tá focado em tanta coisa que às vezes ele não presta atenção em como ele está comunicando. E só como que o outro está recebendo ou não. Né? Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado. Nossa, mas quando eu falo com fulano a coisa flui, com fulano não flui. Mas então você também se colocar nesse papel de pensar assim, como estou comunicando? E o comunicar muitas vezes também não é só o falado, tem o escrito, tem uma mensagem, tem às vezes, sei lá, redigir um papel no Word, um sulfite. Como é que essa comunicação tem que fluir dentro do teu trabalho? Ah, você tem que falar pontos, métricas, coisas específicas, coisas que precisam ser lembradas. É importante também ter a comunicação por escrito, que acaba virando aquela coisa assim do processo, né? Como a gente tem que fazer? Então, se a comunicação por escrito ela também caminha, as pessoas vão poder aprender por si só, elas vão aprimorando aquilo. Ah, chegou um colaborador novo, existe um jeito de se fazer as coisas e a comunicação vai fluindo para chegar nessas pessoas. Falam também sempre que o líder ele tem que saber, aprender a delegar. O que é esse delegar, Eliane? Delegar é você prestar também atenção e entender assim que tem situações que o teu liderado ele já consegue realizar sozinho, né? E tem liderados que fazem coisas melhor que você. Que coisa boa, porque não? Bom. Que bom, isso é muito bom, né? Você ter pessoas com habilidades diferentes que têm como realizar coisas muito mais, vão muito mais longe enquanto equipe do que se você só tiver que fazer. Então, delegar é o quê? É você atribuir uma tarefa para alguém. Mas aí você tem que pensar, se eu atribuo a tarefa, eu continuo responsável. Então, o líder ele continua responsável pelo resultado final. Mas ele vai ter pessoas engajadas. E aí o delegar tem a ver com combinar, entender se combinou, compreender se a pessoa entendeu certinho o que é para realizar, colocar prazos, revisão, entender qual é a maturidade do teu liderado para realizar aquela tarefa, porque às vezes ele é muito bom tecnicamente, mas às vezes enquanto comportamento, responsabilidade, pode ser que ele ainda não tenha, que ele precisa ser cuidado. Agora, tem situações que você vai explicar a primeira vez que na segunda a pessoa já sai fazendo, fluindo, e aí vai gerando aquela sinergia de trabalho, então isso é muito bom. Quanto mais você consegue delegar com cuidado, com atenção, com as pessoas se desenvolvendo, mais a tua equipe vai se desenvolver. E se a equipe se desenvolve, quer dizer que você se desenvolve e vice-versa. E a empresa cresce. Pra gente fechar ali com chave de ouro, as 4 ações ali, o que cada uma é, vai lá. Vamos pensar. Desenvolver as pessoas, então quer dizer, preciso repassar, replicar, pensar que a pessoa também é um papel principal ali nas atitudes. A gente falou desenvolver, a gente falou comunicar, então comunicar é o quê? Fazer essa informação fluir. Nós falamos do engajar, só porque ela falou para mim falar rapidinho, travo nos 4. O engajar, que é o quê? Gera conexão. Pensa assim, as pessoas elas vão querer te seguir a partir do quanto que elas conseguirem engajar com você, quando se sentirem bem. Qual que é a outra? Vou devolver e a última, prova real para Patrícia. Delegar. Delegar, que foi a última que a gente falou, que está tudo relacionado. Quando você consegue delegar, é porque você está indo para uma posição mais de gestão, saindo do operacional e a tua equipe está ficando muito boa. Perfeito, Eliane. Se alguém tiver mais alguma dúvida, como que entra em contato com você pelo Instagram? Pelo Instagram, elianegavasso.oficial, e no YouTube também. Depois a gente coloca a entrevista lá para vocês. Perfeito, Obrigada, Patrícia. linda. Imagina, muito obrigada a você. Até a próxima, viu? Até a próxima.